Nessa época do ano é sempre aquela correria dos clientes para alinhar as melhores estratégias para o ano seguinte, principalmente no contexto de incertezas trazidas pela reforma tributária. Mas o que eu sempre digo é, em um cenário de imprecisão, a gente precisa de previsão. Então, vamos trabalhar com as informações que você tem nesse momento. Lembrando que, às vezes, o melhor regime tributário para sua empresa não é exatamente aquele que vai trazer mais economia tributária no papel. Porque, por exemplo, nem todas as empresas estão preparadas para o lucro real. Então, às vezes, optar pelo lucro real pode ser, na verdade, um grande tiro no pé. Então, o propósito desse vídeo de hoje, se você ficar até o final, é ter as dicas valiosas para o seu planejamento tributário do ano que vem. E se você não tem empresa, mas é advogado ou consultor, você também vai sair desse vídeo com algumas perguntas chaves que você tem que fazer para o seu cliente para ajudá-lo na definição do regime tributário. Então, eu vou estruturar essa nossa conversa basicamente em 3 tópicos. No primeiro tópico, eu vou falar dos principais regimes de tributação. Lembrando que, basicamente, a gente tem Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Simples Nacional, você tem que ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. De modo geral, né, a gente pode dizer que tem que ter um faturamento aí no ano de, no máximo, 4 milhões e 800. Outros requisitos. Por exemplo, uma pessoa jurídica não pode ser sócio de uma pessoa jurídica no Simples Nacional, dentre outros fatores, tá? E como que funciona a tributação do Simples Nacional? De acordo com a atividade. Se a sua atividade está permitida de estar no Simples, ela vai se enquadrar ali em um dos anexos da Lei Complementar 123, né? Dependendo da sua atividade, ela se enquadra ali em um dos anexos, né? E aí existe um cálculo que é feito para saber qual que é a sua carga tributária efetiva. Essa carga tributária é um percentual que vai ser aplicado sobre ali o seu faturamento mensal, tá? De uma forma bem resumida, de acordo com a sua faixa de faturamento nos últimos 12 meses, é que vai ser determinado em qual faixa ali que você vai se enquadrar. E aí você vai descobrir qual é essa carga tributária, né, e aplica ela sobre a sua receita bruta, tá? Os principais tributos já vão estar dentro ali do que você vai recolher no Simples Nacional, mas tem alguns tributos que nunca vão estar cobertos no Simples Nacional, como, por exemplo, alguns tributos devido aí na importação, tá? Esses você vai ter que pagar a parte, tá? E também quem está no Simples Nacional não tem direito aí de uma série de créditos tributários que empresas do lucro presumido e lucro real têm sobre a compra de mercadorias e outros serviços que elas contratam. Um ponto importante que eu trago de alerta, porque eu já tive inúmeros casos de clientes aqui que ficaram desesperados, porque às vezes o cliente não vai ultrapassar o limite do faturamento do ano, que é 4 milhões e 800, mas ele ultrapassa um valor que a gente chama de sublimite. Quando ele ultrapassa esse sublimite, ele tem que recolher ICMS e ISS por fora. Então, isso também é um ponto de atenção para o planejamento tributário. Então, se você pensa em começar ou permanecer no Simples Nacional, né, além dessa questão do faturamento anual, verifique se não tem risco aí de você, dentro do ano, né, ultrapassar o sublimite. O segundo regime é o lucro presumido. Com base na sua receita bruta, dependendo da sua atividade, existe ali uma tabela que presume-se um percentual de lucratividade para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, quando eu falo de lucro presumido, eu estou falando de uma forma de tributação para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Por exemplo, a atividade de prestação de serviços, em regra, normalmente presume-se que 32% do faturamento dela é lucro, tá? Para comércio, já presume-se aí que é 8% para fins de imposto de renda. Então, você pega a sua receita bruta, aplica esse percentual e você chega aí em qual seria a sua margem de lucro. Em cima dessa margem de lucro que você chega, é que você vai sim aplicar as alíquotas de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Diferente do Simples Nacional, todos os demais tributos vão ser recolhidos à parte, cada um de acordo com a sua própria legislação, como é o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI, e não podemos nos esquecer da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Por fim, mas não menos importante, para algumas empresas, né, que faturam acima de 78 milhões e para empresas que têm determinadas atividades, é obrigatório estar no lucro real. Minha empresa começou hoje, posso estar no lucro real?
Pode, mas se você fatura acima de 78 milhões e tem determinadas atividades, como por exemplo o banco, você tem que estar no lucro real, tá? Lembrando que lucro real é diferente de lucro contábil. E quem determina o que é esse lucro real, esse lucro fiscal? O Senhor Todo-Poderoso, o fisco. Então, guarda isso. Lucro fiscal não é a mesma coisa que lucro contábil. Você vai partir daquele lucro contábil, que é receita, menos custo, menos despesa, e você vai fazer alguns ajustes de acordo com a legislação fiscal. E é ali, naqueles ajustes, que está um ponto muito importante de planejamento tributário para fins de imposto de renda, tá? Por exemplo, uma multa que você deduziu ali como despesa e você chegou ali no lucro contábil. A Receita Federal provavelmente vai entender que aquela multa não poderia ter sido reduzida, né, para você chegar no seu lucro. Aí você vai ter que voltar o valor dela lá para o seu resultado, você vai aumentar o seu resultado e, por sua vez, você acaba aumentando a base de cálculo do imposto de renda, né? E aí, tem uma característica muito importante, que eu já falei no começo de vídeo, que é, ele é bem indicado também para quem tem capacidade de autocontrole de despesas, de gastos, tem aí uma maior capacidade gerencial. E mesmo dentro do lucro real, tem um outro planejamento, porque existem dois tipos de lucro real: o lucro real anual e o lucro real trimestral. O lucro real anual, o que acontece é que às vezes você tem um tipo de negócio que oscila muito em termos de faturamento. Sabe aqueles negócios que são sazonais? Por exemplo, eu tenho um negócio na área do turismo, né, aqui em Ubatuba. E aí ele bomba 3 meses só, novembro, dezembro e janeiro. O resto do ano eu tenho prejuízo. Aí pode ser que seja realmente bacana você escolher o lucro real anual, porque no lucro real anual, todo mês você vai fazendo ali um balanço, você vê o prejuízo que você teve e você compensa o prejuízo de um mês com o lucro do outro. Já no lucro real trimestral, que é o mais comum, que é o que as empresas mais adotam, né? Ele é recomendado para essas empresas que têm resultados mais uniformes ao longo do ano. Então, veja que no próprio lucro real também tem que ser observado qual é o tipo de lucro real que é mais indicado para o seu negócio, né? Então, eu entro no tópico 2, que seriam quais as perguntas que você tem que responder ou mapear para você definir qual que vai ser o seu regime tributário para o ano que vem, né? Então, vamos lá. Qual que é a previsão de venda para o próximo ano? Você tem ali uma previsão mais apurada? Então, qual que é a sua expectativa real de faturamento? Você está prevendo que você vai ter algum tipo de prejuízo? Por exemplo, o seu nicho de negócio pode sofrer algum tipo de prejuízo, né? Vocês podem ser afetados por alguma questão, né, especial? Qual que é a sua margem de lucro prevista? Por outro lado, o lucro presumido ele vai ser interessante se você tem uma margem real que, na verdade, está acima da margem, né, prevista lá no lucro presumido, porque daí você vai ter essa trava, né? Ah, não, eu estou prevendo que eu vou ter margens muito baixas, então bora lá, vamos dar uma olhada ali, se de fato não é mais interessante você estar no lucro real. Ah, não estou preparado para o lucro real, vamos ver então o Simples Nacional, tá? Outro ponto importante é que você não pode deixar de considerar PIS e COFINS. As empresas que estão no lucro real têm direito de obter créditos tributários de PIS e COFINS sobre uma série de custos e despesas. E o último tópico, tá? É um tópico que eu quero trazer 2 pontos de atenção. O primeiro é se os contratos da sua empresa estão alinhados com o seu planejamento tributário. Eu tive alguns casos nos últimos 300 dias, vamos falar assim, né? Não digo que foi no último ano, mas nos últimos 8 meses, assim, alguns casos de cliente com autuação pela cobrança de um tributo, porque o contrato está falando uma coisa, mas o que acontecia na prática era outra. Então, por favor, muito cuidado com a redação dos seus contratos, sobre a natureza das contratações. É um produto? É um serviço? Tudo tem que conversar. Os contratos têm que conversar com o regime de tributação que você tem que adotar, com a escolha, né, dos tributos que você está falando. Ah, eu estou falando que é mercadoria, então vou recolher ISS. Estou falando que é serviço, então vou recolher ISS. E o último ponto, a reforma tributária e as demais alterações que estão para ocorrer. Já tem alguma medida relevante que vai afetar o meu nicho de negócio? Você está acompanhando isso, né? Se você responder pelo menos aí essas perguntas que eu falei, né, no vídeo, volta aí o vídeo, anota se você não notou, né? Você vai com certeza já partir de boas premissas para você escolher o regime tributário para o ano que vem. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de dar o seu like e se tornar um membro do nosso canal para você continuar recebendo o nosso conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu mesma, pessoalmente, vou responder.